com mais uma edição do programa Pet Vida e hoje vamos conversar com a médica veterinária Carla Loureiro. Ela que é formada há 10 anos em medicina veterinária e fez especialização em acupuntura, neurologia e reabilitação veterinária. Carla, são muitas especializações, muita dedicação ao trabalho de medicina veterinária. Por que das escolhas dessas especializações? Desde o início eu me encantei muito com a medicina tradicional chinesa e dela surgiu o encantamento pela acupuntura. Sim. Então, ainda na graduação, no último ano da Faculdade de Medicina Veterinária, eu já ingressei na pós-graduação. E eu tive a oportunidade também de participar de um congresso mundial que foi sediado aqui no Brasil, em São Paulo. E após escutar uma palestra de uns nomes internacionais da acupuntura na veterinária, eu não tive dúvidas de que esse seria a minha principal área de atuação na veterinária. Eu sou apaixonada pela acupuntura. E as outras especialidades, elas vieram para se somar à acupuntura. Então, a fisioterapia, eu via a necessidade da gente associar os exercícios fisioterápicos, muitas vezes naqueles pacientes sequelados de doença ortopédica, neurológica. E a neurologia, ela veio também para somar a esses pacientes, porque muitas vezes a gente não consegue fechar um diagnóstico preciso de alguns pacientes. Então, a gente foi somando as especialidades com foco sempre da reabilitação, porque reabilitar é trazer esse paciente para o seu normal, a deambulação mais adequada, o convívio mais adequado e saudável, focando no bem-estar do paciente junto com seus tutores, outros pets, o meio ambiente. Então, a reabilitação, ela tem como foco esse conjunto de fatores. Então, as especialidades, elas se somam. E a Harmony Pet surgiu com esse intuito de juntar todas as especializações para fazer esse trabalho de reabilitação desses animais, que existe há 4 anos, a Harmony Pet, e você faz esse trabalho desde então com muitos animaizinhos. Cães, gatos também, você atende aqui? Gatos, já atendi também iguana, tartaruga marinha, coelho. Então, existe essa possibilidade também para esses animais que fogem um pouco, do padrão. Sim, do padrão normal, que são os cães mais domésticos, cãozinho, gatinho, coelho, você já atendeu? Já atendi também. Então, tive essa... Porque todos os animais, eles... Em algum momento eles vão precisar de alguma especialidade veterinária, Não somente a acupuntura, físio, mas outra especialidade. Então, todos os animais podem ser beneficiados com a reabilitação também. E hoje a Harmony Pet é uma referência, tanto é que aqui se concentram várias especializações. Eu disse até nos bastidores que a Carla ela é uma clínica ambulante, porque são muitas formações, muito estudo, muita dedicação, muita abnegação. E conta pra mim, Carla, conta aqui pro nosso programa, um momento que você viu de reabilitação que lhe deixou muito emocionada. Qual foi a história que realmente lhe tocou de um pet que você conseguiu transformar a vida dele, trazer de volta a saúde física dele? A gente lida muito com pacientes idosos, Então, eu tenho essa paciente, tem um outro também que me marcou muito. Qualquer paciente, quando volta a andar, realmente me emociona muito. Imagina. E eu já tinha passado por alguns casos desse de reabilitação, mas teve um caso de uma cadelinha, a Belinha, da Chihaldi, que era bem idosinha, estava nos seus auges de 14 anos, e ela vinha com a tutora bem senhorinha também. Oh, meu Deus! Então, assim, eu tinha o maior cuidado, porque eram 2 idosas em consultório, Exato. E ela chegou sem andar, com paraparesia no ambulatório dos membros pélvicos. E quando eu saí do consultório, que eu estava atendendo paciente e vi ela andando aí fora, eu realmente fico até emocionada de lembrar, porque eu fiquei muito feliz. Porque a gente volta a perceber que o tutor fica com a saúde mental também íntegra. Para a saúde mental porque assim, eu fico imaginando, eu sempre me coloco muito no lugar do tutor, Imagine seu cachorro parar de andar de repente, E seu cachorro às vezes gritar de dor, Não conseguir fazer... Não conseguir fazer nada. Não conseguir fazer as funções fisiológicas normais. Então, eu imagino o desespero que é para aquele tutor, Então, esse caso, assim, me deixou muito feliz, ao mesmo tempo muito emocionada, porque eu vi no semblante daquela senhora a alegria de vê-la, de seus auges
14 aninhos, né? voltando a brincar, interagir. Reabilitado. Então eu sempre digo assim, que a gente trata o amor de alguém, né? Então a gente trata como se fosse nosso. É esse amor que eu tento levar para todos os atendimentos que eu faço. E o outro caso que eu tive foi uma colega veterinária encaminhou 2 felinos para a gente tratar com dermatite psicogênica. O que é isso? Os animais eles se automutilavam por estresse. E a gente levou até esse caso, né, que foram de 2 pacientes, para um congresso nacional. Então, esses pacientes estavam há muito tempo, já tinham tentado vários tratamentos dentro da alopatia. E para o felino é muito estressante, aqueles colares, né, elisabetanos, e eles já estavam há alguns meses. E nesse caso eu quis fazer os primeiros atendimentos na casa da tutora. Então ela abriu as portas para eu entender, né, o que estava acontecendo. Para estar no ambiente dele e minimizar o estresse do próprio animal, né? Mas nesse caso eu queria tentar observar o que estava acontecendo também no ambiente. Eu não sei, né, o que poderia estar desencadeando tudo aquilo, mas assim, de uma forma resumida, a primeira sessão que eu fiz, eu associei algumas terapias, que foi o reiki, a cromoterapia, a acupuntura e a homeopatia. E o paciente, com 4 sessões, eles estavam sem usar colar. E hoje estão super bem. Então a gente conseguiu fazer esse relato, fotografar e documentar. Muito interessante. Carly, o que você percebeu no ambiente? O que de repente pode ter colaborado para aquela situação do animal, para aquela doença? Tinha alguns outros animais, né, na casa e sempre tem um dominante, né? Então, quando a gente entra com a homeopatia, a gente tenta harmonizar a mente desses animais também, na forma comportamental. Sim. A cromoterapia foi usada na casa, no caso apartamento, né, no apartamento todo. Então a gente tratou também um pouco o tutor, porque o tutor fica ansioso, né, com aquela situação, porque vê seu animal se machucando e não consegue resolver. E a acupuntura, harmonizar o paciente, né? Então a gente tentava fazer um ambiente bem tranquilo e conseguimos chegar ao tratamento concluído. E foi muito gostoso de ver, porque... Resultado, né? E assim, principalmente o palhacinho, que era um dos felinos, ele vinha aqui para a clínica. E eu tenho esse relato no Instagram da clínica que ele não queria ir embora depois da sessão. Se sentia tão bem aqui, tão tranquilo, né? Então, assim, são coisas maravilhosas que acontecem. Poderia falar de muitos mais, Carla, mas... a gente sabe que, como você mesma disse, todos estão interligados. A acupuntura, a neurologia, a reabilitação veterinária. E de que forma você pode dizer que estão interligados? O que é que uma complementa a outra? Que a acupuntura, por exemplo, ela trabalha muito os estímulos nervosos, né, via aferente, eferente. Então, quando a gente faz estímulo da acupuntura em determinados pontos, isso tem uma via nervosa. E essa via nervosa ela vai liberar neurotransmissores, substâncias que vão dar prazer, né, tranquilidade ao paciente. E de uma forma também local, reabilitar aquele local, né, que está com afecção. E a fisioterapia, por exemplo, um animal que faz um procedimento ortopédico, então aquela região ela precisa ser trabalhada, o controle da dor, da inflamação e possivelmente, né, trazer o movimento natural. Então todas estão interligadas. A alimentação que o paciente está ingerindo. A gente sempre fala assim que a medicina tradicional chinesa ela vê os seres como um todo. Sim. Então, por exemplo, a Mona Lisa, vou tratar a Mona Lisa, não vou tratar, né, a coluna da Mona Lisa, eu vou tratar o paciente. Então, essa forma, isso. Então, a gente tem que levar em consideração o ambiente, a alimentação, né, o dia a dia desse paciente, o que ele faz de atividade física, tem contato com o sol, tem contato com outros animais, né, o que existe naquele ambiente que pode ajudar no tratamento. Então é um conjunto de coisas. Carla, essas especialidades elas estão interligadas e você disse que tem uma paixão muito grande pela acupuntura. Mas por que você tem essa paixão pela acupuntura em específico que difere das outras especializações? Ela foi a primeira, né, que eu comecei a trabalhar. Então, se eu tenho 10 anos de formada, 10 anos eu trabalho com acupuntura.
E eu sempre digo assim, que a gente sempre está buscando mais, aprender mais. Sim, todo dia é um aprendizado. E é impressionante, porque a gente vê como o paciente ele fica bem após, às vezes, uma sessão, 2 sessões. Né? Tem casos de pacientes que retornam ao consultório já reabilitado, por exemplo, com 3, 4 sessões. Então, assim, a gente vê como a acupuntura, ela tem essa efetividade e já é comprovado. Para o tratamento dos pés. E já é comprovado cientificamente, né? Uma coisa que eu fiz uma pós-neurologia num instituto que eles prezam também pela essa associação das terapias. Então, por exemplo, pacientes com sequela de sinomose, muito responsível ao tratamento com a acupuntura. Né, pacientes que perdem o movimento devido a uma doença do disco intervertebral, uma hérnia de disco, uma compressão, né, em coluna. Então a gente vê como a acupuntura tem essa diversidade de possibilidades de tratamento. Imagino que os retornos sejam incríveis. Você vê seu paciente, né, que chegou numa situação muitas vezes crítica, desacreditado, né, pelo próprio tutor que recebeu informações de outros profissionais. Não tem como, não vai dar. E você chegar a tratar e conseguir esse retorno em 2, 3 sessões. Isso é representação, né, Carla? Existe assim, existe claro que as condições que necessitam de mais tempo. Mas assim, eu sempre falo que é muito importante o trabalho de conjunto com os tutores que estão em casa. A pessoa que traz um paciente aqui para fisioterapia, eu sempre falo, fisioterapia todo dia. Você vai vir aqui 1 a 2 vezes por semana, mas o seu comprometimento com o seu pet ele é muito mais importante. Então, esse conjunto de coisas é que faz com que o tratamento ele tenha sucesso. Né? Então, eu acredito muito nisso, assim, que a gente, trabalhando junto, a gente consegue trazer o paciente para a sua qualidade de vida, o seu bem-estar garantido. Quer estar feliz, né? Reabilitado, sem dor. Né? Então, a acupuntura tem essa ação, assim, controlar a dor. Você também faz uso da acupuntura, você sabe, né? Eu faço uso como atleta. É importantíssimo a gente fazer esse tipo de tratamento. Carla, eu gostaria muito de agradecer pelas suas informações. Eu sei que a gente ainda tem muito a conversar. Esse é só o primeiro momento para a gente falar desse assunto que é tão vasto, tão extenso, tão importante para a medicina veterinária. E saber que a gente tem uma profissional tão completa aqui em Alagoas é importantíssimo para aqueles que têm pets e têm amor por eles. Eu só quero agradecer a você e o nosso programa fica por aqui. Não percam a próxima oportunidade. Contamos com vocês mais uma vez para assistir ao nosso programa. Programa Pet Vida. Apresentação: Deise Nascimento. Produção: Produtora Maná. Um oferecimento: Estúdio Jéssica Jordão. Empoderando e harmonizando sua beleza.